pessoal, tudo bem? Aqui é a Nanda Carvalho do Joinville Cast e nós vamos hoje gravar um Pod Pocket. Com quem, Lu? Olá, sejam bem-vindos! A gente vai gravar o nosso Pod Pocket com a Pauline Rocco Neta. Ela é advogada e vai falar sobre previdência social. Mas antes, nós gostaríamos de agradecer a Ocotea, que é a casa do Joinville Cast e do Pod Pocket. Sejam bem-vindos e também a V0 Marketing. Muito obrigada. E a Mary Advogados, que trazemos sempre conteúdos, né, maravilhosos para vocês. E curtam o nosso Instagram e nosso YouTube. Se inscrevam no canal. Isso. Seja bem-vinda, Pauline. Muito obrigada, Lu. Muito obrigada, Fernanda, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Nós vamos falar sobre um tema muito relevante. Previdência social para o empreendedor, né? Porque é um tema, eu acredito que esse tema seja muito relevante, porque às vezes a gente fala, nem vou contribuir, mas não é bem assim que acontece, não é bem assim, ou eu vou contribuir sobre o salário mínimo, porque no final eu vou ganhar só um salário mínimo. Não é mesmo? Não, tu não ouve muito isso? Ouço. Então, e não é bem assim que pode acontecer. Tem regras a Previdência Social e tem regras do mínimo que a gente tem que pagar. E como que funciona, assim, a Previdência Social? Se eu tenho trabalho remunerado, como que funciona? Bom, calma aí. Se apresenta. Desculpa! Vai lá, Pauline. Bom, sou Pauline, né, advogada inscrita aqui na UAB Santa Catarina pelo número 32225, estou formada desde 2011 pela Faculdade Cenecista de Joinville, fiz pós-graduação em Direito do Trabalho e Previdência Social na Católica de Santa Catarina em 2015 e atuei por 6 anos no departamento jurídico de uma multinacional, justamente na área trabalhista e previdenciária, e estou há 8 anos com o meu escritório próprio. Olha... Que currículo? Não. Além do currículo, é exatamente o que está escrito aqui. Maravilhosa. Ela decorou, né? O currículo muito dela. bom. Agora, para te entender, né? O Pod Pocket a gente fala bem focado em conteúdo e principalmente para todos os empreendedores que seguem a gente, porque a gente sabe que existem dores que são muito latentes para o empreendedor. Então, eu tenho certeza que hoje a tua presença aqui vai ser essencial para nós, como empreendedores, sobre esse assunto, que é um assunto que muitas vezes não é levado em pauta, né? Para o empreendedor, ele não está assim tão preocupado, mas é algo que pode trazer sérias consequências, né? Então, nós precisamos trazer esse assunto e as pessoas precisam se informar sobre isso. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Posso fazer? Pode fazer. O empreendedor que recebe alguma remuneração, ele tem que contribuir com a Previdência Social? Tem. Na verdade, esse eu digo que é o ponto de partida para a gente começar a falar sobre questão previdenciária do empreendedor. E aí a gente precisa entender em que momento o empreendedor está. Pode ser que seja uma pessoa muito jovem, que nunca trabalhou, nunca entrou numa empresa, vai começar a trabalhar agora. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa entender é que a contribuição previdenciária, ela é obrigatória e muitas pessoas não entendem isso. Elas começam o seu negócio, elas esquecem da questão previdenciária, pensam no modelo de negócio, nos custos, no marketing. Vendas, precisa vender. Exatamente. Aí começam a receber, né, começam a gerar renda, que foi o que a Luana falou, começa a gerar renda. E quando ela começa efetivamente a ter essa renda, surge para ela a obrigação de fazer o recolhimento. Mas muitos não sabem. Então, o primeiro ponto é entender que precisa fazer a contribuição, né, porque ela é obrigatória. E quando eu disse ali do momento, porque às vezes você vai pegar um jovem que nunca trabalhou e precisa se atentar para isso, ou talvez vai ser uma pessoa que passou por uma mudança de carreira, que a vida inteira trabalhou numa empresa e aí ele está acostumado que a empresa vai fazer a contribuição para ele, né? Porque ele entra, passa no processo seletivo, chega lá no RH, quando ele vê a folhinha, vem a contribuição previdenciária. Só que quando ele muda essa chave, quando ele vira empreendedor, ele precisa entender que a contribuição previdenciária é a obrigatoriedade dele. Ele precisa contribuir, né? E até por uma questão de pensar nos custos também, porque deveria entrar ali no cálculo dos custos, e até numa última instância em questão de visão, valores do negócio dele, né? Por exemplo, se ele tem uma visão, uma missão e valores que estão atrelados a
fazer as coisas de forma correta, a cumprir a legislação, ele também, como empreendedor, deve se preocupar em estar com a contribuição em dia. Sim, interessante, né? Até quando tu é MEI, por exemplo, a contribuição é aquele valor que a gente paga, é isso? Sim. Aquele valor, eu acho aquele valor tão baixo, tipo, eu confesso pra ti que eu não consigo entender se, referente a esse valor, eu tenho todos os benefícios que o MEI tem. Por quê? Pra te entender, né, o porquê desse meu questionamento. Eu conheço pessoas que, tipo, só pagavam o MEI, aquele valor mensal, acho que hoje tá 70, 71, não sei ao certo. Não sou mais MEI. Socorro, Deus. Então quer dizer que você evoluiu. Se você não é mais MEI, significa que você evoluiu. Medo. Não, mas vamos lá. Vamos mudar de assunto, senão eu choro. Mas assim, e tipo, pagando certinho essa contribuição, era uma mulher. Ela engravidou, ela entrou em licença maternidade e ela recebeu um salário mínimo, né, por mês, mas recebeu, sabe? Só que eu fico pensando, quando tu é CLT, pô, a contribuição é tão alta e como que uma pessoa que é MEI, que paga lá R$70, tem, tipo, o mesmo benefício? O MEI, ele é uma questão que a gente precisa conversar bastante. Porque o MEI, ele foi, assim, uma forma que o governo criou, né, um regime, assim, vamos dizer, tributário, uma forma tributária diferenciada, com uma alíquota menor, como você bem falou, né? Que e simplificada, né? E simplificada. Vem uma guia única e ali ele já paga a contribuição previdenciária, às vezes o ICMS ou o ISS, depende da natureza da operação. Só que essa alíquota do MEI é 5% sobre o salário mínimo. É basicamente a contribuição da pessoa baixa renda, vamos dizer assim. Então, por isso que quando vem alguém no escritório e diz assim, eu quero ser MEI, a pessoa tem que entender que o MEI realmente é para o pequeno empreendedor, foi uma visão assim do governo de tentar tirar aquelas pessoas da informalidade, né? Às vezes uma pessoa que é manicure, que não tem um faturamento muito alto, mas que está ali muito tempo na informalidade, uma costureira, enfim, pessoas que não têm uma remuneração tão expressiva ao longo do ano, que vão se enquadrar, porque o MEI também tem uma questão de enquadramento do faturamento por ano. Eu acho que é 80 mil anos, isso, né? Acho que acho que agora deve ter aumentado um pouquinho, não sei se não está 88, alguma coisa assim, mas é nessa base aí do 80. Então, como ela é uma alíquota reduzida, a pessoa sempre vai, se ela pagar uma vida como MEI, ela vai receber um salário mínimo. Então, às vezes a pessoa está abrindo o MEI pensando que ela está tendo direito a todos os benefícios ou que a remuneração, se ela precisar de algum benefício, vai ser maior, e às vezes a pessoa não tem esse conhecimento de que o MEI só vai dar o retorno para ela de um salário mínimo, seja na aposentadoria, seja no salário maternidade, seja no auxílio-doença. Então, é importante você se programar, e aí, de novo, voltando, né? Em que estágio você está? Eu estou abrindo o MEI porque eu sou jovem e ainda eu tenho anos de contribuição. Talvez valha a pena. Não, eu vim de uma história de contribuição, eu era um empresário, não, eu era um trabalhador de cargos altos, né, numa indústria, e aí eu resolvi mudar a minha vida e agora eu abri uma empresa para mim. Eu vou ser MEI. Se ele tem uma vida contributiva, já com cargo e salários altos, e ele de repente abre o MEI e começa a contribuir sobre o salário mínimo, a média dele vai começar a baixar. Então, o MEI ele não é para toda pessoa. Entendi. A pessoa tem que entender qual é a logística ali do MEI, né, o que ele vai trazer de benefício, e estar consciente se naquele momento serve para ela ou se ela vai ficar um período só ali naquela contribuição, depois ela vai evoluir na vida, estar no Simples Nacional, pagando todo mês 20 as guias federais, né, com faturamento super alto. Né? Não, e sabe o que aconteceu? Quando eu saí do MEI, né, que entrou um sócio na V0, eu recebi algumas críticas, porque eu falei, agora, abri a empresa, tal, né, agora somos em 2, o imposto é 6% sobre o faturamento, e, faturamento, gente, não é lucro, né, é faturamento.
E aí eu recebi algumas críticas. Ah, mas por que ele não abriu um MEI pra ele, então? E vocês dois ficaram trabalhando com um MEI? Sabe? Umas pessoas, assim... O que é a falta de informação? Sabe? As pessoas acham que, eles não entendem que é, tipo... É algo mesmo pra uma receita mais baixa e tudo mais. Eles não têm esse entendimento. Então, tem pessoas que ficam... não... Vou ficar um MEI ali, pago R$70 e tá tudo bem, e tá tudo certo. Mas não tem essa consciência, não tem essa informação sobre a importância, né? E não é só sobre isso, né? Quando tu vai abrir uma empresa, eu acho que tu tem que fazer um planejamento e saber os prós e os contras de tudo que tu vai abrir. E pensar na aposentadoria. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu nunca imaginei ter câncer aos 36 anos de idade. Imagina se eu não estivesse contribuindo para o INSS. Eu não teria uma garantia, não teria o suporte necessário para viver esse momento mais plena, né? Mais confortável. Então, o planejamento previdenciário é algo que a gente tem que pensar assim, desde quando a gente começa a vida produtiva, né? Não, verdade, é verdade. E para o empreendedor, claro, como a Fernanda falou, às vezes a pessoa só tem essa ideia, eu vou só abrir, né? Ela não pesquisa. E se você é empreendedor, gente, né, um pouquinho... Na verdade, a gente é um faz tudo, né? A gente é um pouquinho marketing, a gente é um pouquinho financeiro. Então, assim, não que você não deva, né, consultar um profissional. Você até pode olhar, pesquisar algumas informações e depois, claro, se for necessário, consultar um profissional da área. Mas ter essa ideia de planejar e de pensar, será que o MEI realmente vale a pena para mim? O que eu espero para a minha empresa? Ou então, nesse começo, eu vou fazer uma contribuição menor ou maior, enfim, né? Fazer esse planejamento interessante para não ficar numa situação... E acontece muito. Acontece muito. De sofrer acidente, né? A gente não quer que aconteça, né? Ninguém não quer aquele papo chato de advogado. Lá vem o advogado falar que isso acontecer. Mas é a grande, o grande, vamos dizer assim, a grande função da Previdência, né? Você estar com o seu seguro social, né, em dia. Eu estou com o meu seguro. Se acontecer alguma coisa, como seguro de carro, eu aciono, estou segurado. Então, essa é justamente a ideia, para que a pessoa não se veja numa situação, às vezes, de... E, como eu ainda estou pasma com a falta de conhecimento, sabe? Porque a gente não tem instrução sobre isso. Não tem. Tipo assim, claro, se tu for, né, buscar a fundo e tudo mais, mas assim, é como a gente prega aqui, em basicamente todo podcast que a gente vai fazer. A pessoa se formou. Cara, ela não sabe disso. Ela não sabe o básico do empreendedorismo. Ela não sabe o básico. E o básico não é nem sobre o que você vai fazer, mas é tipo, como fazer. Entende? Eu quero... Porque assim, o problema não é o produto ou o serviço que você vai oferecer. Ele precisa ser de qualidade. Show. Mas assim, esse não é o problema. O problema maior é todo esse por trás. Sabe? Essa parte administrativa que, assim, tipo... Eu vejo muitas empresas que, eu faço do jeito que dá. Eu vou falar por mim, tá? Depois que eu trouxe a empresa pra oh, meu Deus, limitada, né? O meu primeiro ou segundo mês, eu esqueci de emitir as minhas notas. Eu esqueci. Mas eu tava tão assoberbada de coisas pra fazer que eu esqueci também. Simplesmente... E eu botava na minha agenda assim, emitir as notas amanhã. Aí eu não conseguia fazer. Aí eu ia anotando. Daqui a pouco virou um mês. Eu falei, meu Deus, esqueci. Eu passei por isso. Quem nunca passou por isso? E por quê? Porque eu não dei prioridade para aquilo. E é uma coisa importante. Porque depois eu tive que pedir um recálculo, daí a contabilidade, eles cobram só pra ir fazer o recálculo. Aí tu paga com juros. Beleza, não foi um juros, uau, que valor alto. Mas eu não precisava ter gasto aquele valor com juros, nem mesmo com a contabilidade pra emitir uma nova guia pra mim. Sabe? Então, assim, mas é porque as pessoas não dão a devida atenção pra aquilo, sabe? Quer falar? Pode falar. Sabe que eu já agora falando de projetos, né? E pegando esse teu gancho de que as pessoas não dão a devida atenção. A gente não tem,
pelo menos eu não tive, não sei como é que está agora, né? No ensino médio, pelo menos, uma noção, né, de previdência no Brasil, para que serve, noção de empreendedorismo, noção de custos da família, né? Talvez assim um programa escolar que traga isso para os alunos, né, sobre a importância de contribuir. Eu, às vezes sou meio indelicada, estou conversando com uma pessoa que fala para mim alguma situação dela, eu pergunto, tu está contribuindo? Tu contribui? Ah, eu não contribuo. Então, sabe, de você trazer isso para a escola, que de repente o próprio jovem, o próprio adolescente fala, ô mãe, sabia? Né? Vou dar um exemplo, né? Eu que morei em Barra do Sul há muito tempo, que é uma cidade que tem muita atividade pesqueira. E a gente sabe que o pescador, né, se for atividade de economia ali familiar, ele é segurado especial e tal, e assim por diante. Sim. Então, às vezes, você trazer alguma coisa de calendário escolar voltado para a situação, voltado para a região. Ah, é uma região mais de família que vive de questão agrária, ou que vive de questão rural, né, de comercialização de produtos. Aqui é mais atividade pesqueira, aqui a gente tem mais, sabe, trazer isso na base, porque ninguém escuta. Aí a gente tem aula, né, eu estava falando sobre isso com a Lu, a gente tem aula de álgebra. Não estou dizendo que não é importante, gente, mas vou dizer, eu como advogada hoje, nunca usei, não sei para que serve, até hoje não entendi muito bem. A gente vai ter que ensinar nossos filhos, a gente vai continuar não sabendo. Pois então assim, a gente precisa, talvez, né, eu não sou especialista em educação, mas só trazer isso antes. Mas vivências, né? A gente tem que trazer na escola vivências, porque assim, o principal da escola é trazer uma base forte. O que é? Trazer empreendedorismo, porque a pessoa vai ser empresária, ou se não for empresária fora, pode ser dentro de uma empresa, pode ser um empreendedor dentro de uma empresa. Dentro de uma empresa, isso é verdade. Economia, gestão financeira. Gente, isso é o básico que as pessoas não sabem. Fazer um planejamento previdenciário é o básico que a pessoa sabe. Como contribuir? Eu não sabia como contribuir. Tinha aquele carnê-leão na minha época ainda. Uhum. Eu não sabia fazer. Isso eu acho que são fatores que a gente tem que trazer na escola. Agora já mudou. Mas, então, é uma tecla que a gente sempre bate aqui, e a ideia do podcast é sobre isso, né? A gente trazer conteúdos de empreendedorismo, o básico do básico, que o básico nem o básico as pessoas sabem. Às vezes nem a gente sabe, né? Que a gente aprende um monte nos nossos podcasts. Aqui a gente aprende, tá? Porque essa questão do MEI, realmente, tipo, eu tinha um MEI, mas tu me trouxe uma reflexão muito importante. Porque antes de fazer o MEI, eu era CLT. E eu tinha uma contribuição bem importante. Entende? E aí agora tu me trouxe esse questionamento. Meu Deus. Eu não me planejei para isso. Não. Por quê? Porque eu nem sabia dessa questão, entendeu? E eu, assim como a grande maioria, tinha o pensamento. Vou pagar o MEI, né? 70 pila? Pô, olha só o valor limpo. Que facilidade, né? Que facilidade, meu. Eu pagava tanto, a minha folha da empresa vinha com tanto desconto. Que às vezes a pessoa pensa... Pois é. Então, eu fiz um trabalho lá para uma pessoa, eu não sou empresa. Eu posso contribuir? Ainda não sou empresa, eu fiz um trabalho. Como que eu faço essa contribuição? Aí a pessoa ainda está na pessoa física, né? Isso. Então... Eu, empreendedor, que vai começar agora, assim, eu não vou começar, não sei como que fazer, porque daí eu tenho que emitir eu também tenho que pagar sobre esse projeto que eu vou fazer, né? Sim, o que normalmente a gente orienta? Hoje ainda existe o carnê-leão, né? Ainda existe, se a pessoa gostar e quiser ter o carnezinho, ela pode preencher a guia da Previdência, claro, tem que colocar o código certo do contribuinte individual, que antigamente se chamava autônomo, mas o nome técnico é contribuinte individual. Isso já tem que prestar atenção, porque tem gente que ainda recolhe em código errado, aí é todo um trabalho para poder recuperar. Mas qualquer valor? Não. É um valor tabelado. No contribuinte individual, ele pode pagar
num plano que a gente chama de plano simplificado, que é 11% do salário mínimo, mas aí ele também não tem acesso a todos os benefícios que o INSS tem para conceder. Por exemplo, ele vai ter acesso só à aposentadoria por idade, né? Então, ele não tem acesso à gama completa dos benefícios do INSS. Agora, se ele quer contribuir sem se incomodar, não ter essas restrições, ele vai começar em 20% do salário mínimo. Aí ele pode tanto comprar o Carnê-Leão, como ele pode entrar ali no Google, colocar emitir GPS. Aí ele te leva para o site, né, respectivo, e aí você vai preencher a guia mesmo pelo próprio site, com as informações. Mas o ideal é a gente pagar o INSS conforme a remuneração que a gente tem no mês. Sim, exatamente. Tô falando desse carnê, eu trabalhei numa lotérica com 15 anos. Era estágio, sabe? Estágio em lotérica, ok. Mas eu trabalhei e, eles chegavam com esse carnê, o GPS. Eles chegavam laranjinha. Laranjinha. Não era bem laranja, era um laranja meio amarronzado. Ou um marrom já meio teve o marrom, é verdade, já teve o marrom. Mas ele era um marrom. Um marrom meio alaranjado. Era um negócio assim, meio estranho. E eles entregavam pra gente, e a gente que tinha que preencher, tu acredita? A gente que preenchia, eles vinham com as informações. Na verdade, eles nem vinham com a informação, porque geralmente quem chegava lá já tinha a primeira guia preenchida. Daí a gente ia lá, o modelinho aí só passava as informações, ia lá, cobrava. Ainda existe isso. Ainda existe. Existe essa existe a guia. Com tanta tecnologia, né? Achei até que poderiam, porque ali dá muito erro, né? Eu lembro que na época, às vezes, tipo, fazia um código errado, alguma coisa, mesmo assim, a cobrança acontecia. 2 dias depois vinha o Zezinho lá, eu preciso que tu estorne isso daqui, porque foi errado, não é desse mês, porque às vezes ia no mês errado, sabe? Jogava a competência errada. Jogava a competência errada, ou, o código tá errado, não sei o que, sabe? Aí volta e meia a gente tinha que fazer algum estorno desse GPS, porque realmente, aí, né, fazia o estorno, mas já cobrava o próximo, né, cobrava corretamente, mas assim, isso era bem corriqueiro acontecer. Acontece. Isso, meu Deus, 17 anos atrás, né? Mas acontece ainda, né? Acontece. Da pessoa tentar fazer a guia sozinha e aí preencher alguma informação errada. Sozinha. Mas quando eu comecei, porque eu pedi demissão, né? Quando eu saí, eu pedi demissão. E aí abri o escritório e nos primeiros meses eu não tinha renda. Mas logo que eu comecei a ter renda, e a minha renda era baixa no começo, eu fazia a contribuição pelo mínimo, né? Pegava o 20% ali do salário mínimo, fazia a minha guia. Hoje, o site que eu mencionei, hoje ele te joga para o site da Receita Federal, né? Para gerar. Tu não consegue fazer pelo o GovBR lá, será? Olha, eu nunca entrei com a minha senha, né? No meu Gov, para ver se dá para fazer por ali. Talvez seja possível, porque hoje a gente está conseguindo, né? Que bom! Porque é uma forma de tu conseguir fazer tudo por um canal só, né? Eu acho isso... E a forma do governo nos encontrar também. Bom. Mas assim, tudo tem o ônus e o bônus, né? Sim, com certeza. Mas simplifica bastante. Eu vejo tem várias coisas que a gente consegue fazer só por essa senha, né? Meus pais também estão, essa questão de aposentadoria, tudo no meu INSS também é fácil de navegar. De navegar, assim. Tem todas as contribuições, tu consegue ver bastante coisa lá dentro, assim, se foi pago certo, se não foi, o que foi considerado, o que não foi. Interessante. É uma coisa a gente dar uma olhada, né? É bom a gente fazer o quanto antes para a gente ter uma vida depois, uma aposentadoria mais saudável, né? Com certeza. Menos estressante. Mas aí eu até tenho eu vou me atravessar aqui e vou fazer uma pergunta. Eu vou causar uma treta e vou sair correndo agora. Não tem aquele meme que é assim, joga uma treta e sai correndo. Sai correndo, mais ou menos isso. Vocês acham que existe a possibilidade ainda de se aposentar? Olha, eu como advogada... Joga a treta e saia correndo. Eu como advogada, assim, eu me surpreenderia muito se na estrutura que a gente tem hoje do Brasil, e se a Previdência um dia fosse extinta. Eu acho que a gente teria que... Não sei, posso estar falando aqui coisa errada, porque eu não sou historiadora para falar, assim, né, socióloga, enfim. Talvez um golpe de Estado, né, que a gente não tenha mais uma organização de poder executivo, poder judiciário, toda essa organização que a gente tem, para a gente dizer que a Previdência vai embora, porque a Previdência é um pilar
né, da nossa Constituição, ela é um direito fundamental do trabalhador. Ela é obrigatória, inclusive, meio papo de direito, mas ela é obrigatória, inclusive, porque para a legislação ela entende assim, ó, eu estou te tornando a previdência obrigatória porque eu não quero te deixar numa situação de vulnerabilidade. Então, por isso que ela é obrigatória. Sim. Então, eu não consigo imaginar, na estrutura que a gente tem hoje, que a Previdência vai acabar, a não ser que exista, né, realmente uma falência do Brasil, do Estado democrático, dessa estrutura toda, né? Porque, assim, tivemos algumas mudanças, né, nessa parte, principalmente de aposentadoria, né? Teve novas... Eu não sei como é que funciona, mas teve novas situações onde, tipo, a minha mãe, por exemplo, quando ela foi para se aposentar, ela não conseguiu e teve que esperar mais tantos anos por conta desse novo... Como é que é o nome? Pedágio. Aí, tipo assim, na época até veio muito questionamento. A aposentadoria vai cair, vai chegar um momento que ninguém mais vai conseguir aposentar. E aí vem uma mudança de governo e todo mundo fica, porque, meu Deus, não vai conseguir se aposentar, e nananã, e nananã. Então, mais por isso, assim, sabe, o questionamento. Pensa assim, né? Antes, a expectativa média de vida do brasileiro era 65. Hoje já está em 75. Então, eles precisam fazer essa readequação, porque senão realmente vai quebrar. Entendeu? Entendi. Porque eles... uma pessoa com 50 anos hoje é uma pessoa produtiva, mas há 20 anos atrás não era produtiva. Já era uma senhorzinha. Né? Eu lembro da minha bisavó com 60 anos de idade, ela era uma senhorinha, assim, ó, que ela falava, a bisa tá muito velha para isso. Viveu até os 95, mas ela, desde os 60, ela era muito velha. E eu vejo, assim, meus pais com 55, 60, em superprodução. Sim, o meu pai, ele sai para correr, vai pescar... Meu Deus, faz um monte de coisa e, tipo, então, a gente tem 60 e poucos anos. E a gente tem que pensar que essas pessoas vão viver muito mais tempo. Então, precisa dessa readequação. Precisa. Senão, vai falir mesmo. Não vai dar conta. Porque é regime de solidariedade, né? A Previdência. Os jovens contribuem para os velhos se aposentarem. Entendeu? Então a gente tem um problema, né? Porque vai ter menos jovens. Pois é. Por isso que... É a tal da pirâmide, né? A pirâmide, antes você tinha uma base com mais pessoas e ali no topo menos idosos e mais jovens. E hoje com essa mudança de tudo, né? Da nossa sociedade. Eu acho que eu ouvi esses dias eu não me lembro se era a fonte do IBGE, cerca de 1,6 filhos por mulher. Então, por mulher hoje, né? Atualmente no Brasil. Acho que não chega nem a dois filhos. Nossa. Então, a gente tem toda uma mudança da mulher da sociedade, que também tem carreira, dos custos, de toda a questão da migração da parte rural para a urbana, porque você viver na área urbana com 5 filhos, na mesma terra, com a escola, né, próxima, é uma coisa. Você viver aqui na área urbana com muitos filhos para colocar num local e, enfim, não tem logística, custos, entendeu, para isso. Os custos relacionados a isso fez com que a própria população, meu Deus, não dá para mim ter mais um filho ou alguma coisa assim. Tenho muitas amigas, muitas amigas que só quero um filho, não quero outro. Tenho outras que optaram por não ter nenhum. Sabe? Antigamente eles não tinham TV, era 12. Um atrás do outro. Sabe? Hoje, realmente, então a conta não fecha. Vai chegar um momento que a gente não vai ter jovens o suficiente para manter os velhos. E olha só como é estranho. Não vamos ter jovens o suficiente e os senhores, né? Velhos não, né? Perdão. Os senhores, né? As pessoas mais velhas estão tendo uma expectativa de vida maior. Sim, é isso mesmo que tá acontecendo. A conta não fecha, gente! E por isso que a Alemanha está recrutando bastante gente, né? Jovens, para trabalhar, justamente para contribuir lá e ter uma pirâmide mais melhor. Sai daqui, contribui lá e a gente fica assim... mas... Complicado, né? Alemanha, fica aí. Deixa o nosso não vai pegar daqui. Pauline, eu queria te agradecer. Já. Obrigada. Mas eu tenho mais dúvida. E a gente vai ter que marcar várias outras. Deus, não. Viu? Passa muito rápido. A gente acha que vai demorar. Passa mesmo. Passa rápido. Agora que eu comecei a tirar todas as minhas dúvidas.
Vamos marcar uma consulta. Não, porque realmente é um assunto muito pertinente. Sim. E as pessoas, cara, ele é um assunto extremamente pertinente. E toda vez que vem uma mudança de governo, as pessoas ficam extremamente apreensivas. A ponto de a pauta de discussão maior ser a questão da aposentadoria. Ninguém lembra de se aposentar, fazer um planejamento. Mas quando solta uma manchete no jornal, daí todo mundo quer se aposentar. Todo mundo já fica assim, sabe, preocupado. E eu não vou julgar, porque vamos lá, né? Imagina, deixa eu me estender rapidinho. Imagina assim, uma pessoa com 80, 90 anos, vai trabalhar como? Entendeu? Se não fez uma previdência, né? Se não tem uma estrutura, né? Planejamento financeiro. Como diz a minha mãe fala um negócio muito certo, cara. A gente tem que fazer com os dentes para comer com a gengiva. Ponto. Então, Muito se a pessoa não fez isso, se ela não fez isso lá atrás, vai passar fome, vai comprar remédio como remédio Vira um caro problema pra caramba. social, né? Vira um baita problema social, entende? É por isso que é obrigatória. Por isso que é obrigatório. É por Senão as pessoas não Porque iam se não contribuir. tiver nem o mínimo... E assim, uma coisa que, só para fechar, né? A gente tá falando de previdência social, mas uma coisa que eu converso muito com as pessoas, com os clientes, enfim, que vão no escritório. Eu trato de previdência social, mas eu abro a cabeça da pessoa para pensar em outras formas. Por quê? Porque hoje o teto do INSS está em 7.800 e pouquinho. Muitas pessoas já não conseguem na sua família, muitas conseguem, mas muitas já não conseguem. Então, se você já hoje acha que esse teto já não vai suprir a sua necessidade, é óbvio que você vai cumprir a sua obrigação de pagar a previdência, mas você precisa ter outras ideias. Eu vou ter uma previdência privada, o meu perfil é mais arrojado, eu vou investir um pouco em ações, eu gosto de fundos de investimento, não, eu não gosto disso, eu prefiro investir em terra, porque quem investe em terra não erra, sabe? Isso é antiga, então, assim, né? depende do perfil da pessoa, Sim, mas eu sempre falo para os clientes, assim, olha, se você tem tempo ainda, se você tem como, né, pegar e se organizar, não fique só com o INSS. Sim. Invista em outras formas de te trazer renda no futuro. E te manter, né? Então, obrigada a todas. Muito obrigada. Obrigada. Sigam a gente no Instagram, JoinvilleCast. A Pauline também tá lá. Qualquer coisa a gente Coloca pode... o teu arroba aí, manda o teu arroba aí pra eles. É @pauline.rachou. É HACHOW. Nem um pouco marqueteira, né? Porque não ajuda esses nomes difíceis, né, Fernanda? Eu já sei amiga, disso. Não. Eu já sei. É difícil as pessoas conseguirem te localizar, mas ok. Mas o Pauline, @Pauline já vai. Já aparece. Já Então vai dar fechou. certo. Então, tá bom. Gente, obrigada. Obrigada.